Meus amigos, bom domingo a todos vocês. Neste vídeo você vai ver também que Lula mandou um grave recado a Donald Trump neste domingo, na Alemanha, onde está vadiando. Muito bem, mas primeiro assunto, lá vai. A prisão do advogado de Borcaro, dada há poucos dias, causa pânico em Brasília. Vamos falar sobre esses dois assuntos, entre outras cositas, mas vocês estão vendo, há um tal de um papo deste serviçal da Michelle, esse maquiadorzinho, que está se metendo com coisa gravíssima no Brasil. É o moleque de recado da Michelle Bolsonaro. Está querendo prejudicar o Flávio. Está querendo prejudicar a chance de o Brasil voltar à normalidade. Você está a serviço de quem, dona Michelle Bolsonaro? Mas disso nós vamos tratar, da triste dona Michelle Bolsonaro, do seu triste maquiador. Na falta de adjetivo melhor, vamos tratar em vídeo próprio. Vocês estão vendo uma tal de uma busca do PSDB a Ciro Gomes. Querem fazer com que ele seja candidato à presidência. Dizem que tem um plano por trás disso. É muito óbvio o plano, não é? Muito bem. Fiquem espertos para a dona Michelle Bolsonaro, para o Nicolete Ferreira. Não são flores que se cheirem. Vamos então aqui. Brasília, boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite aos ouvintes. Oi, Bronzato. Olá, Thiago. Bronzato, a gente teve hoje um avanço importante aí nas investigações do caso Master, com a revelação do primeiro grande caso aí de propina, corrupção do Borcaro e do Master em cima do ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, para tentar viabilizar a compra do Master pela instituição. Aí um pagamento milionário em termos de propina. O que mais que essa investigação revelou e como que isso muda o jogo? Vera, foram 146 milhões de reais. Foi essa a bolada que o Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, que é o Banco de Brasília, iria receber do banqueiro Daniel Vocaro, dono do Master. Esse dinheiro, segundo a investigação da Polícia Federal revelou hoje, era fruto de um pagamento de propina por meio da compra de 6 imóveis luxuosos escolhidos a dedo por Paulo Henrique Costa. E por isso, o ex-presidente do BRB foi preso hoje pela Polícia Federal. Esse é aquele velho enredo de uma mão que molha a outra, né? De um lado você tem o Vocaro, que queria vender o Master ao BRB para salvar o seu negócio, e o Master tinha pouco dinheiro em caixa, então estava topando tudo. E do outro lado tinha o Paulo Henrique Costa, que decidiu ajudar o Vocaro comprando 12 bilhões de reais em carteiras de crédito do Master e depois ajudou a estruturar uma operação para comprar de vez por todas o banco para evitar que ele quebrasse. As mensagens encontradas pela Polícia Federal nos celulares do Vocaro e Paulo Henrique mostram como esses interesses escusos se misturam, né? Num dado momento ali da conversa, o Vocaro e o Paulo Henrique, eles estão batendo um papo e tal, sobre a compra de uma cobertura que Costa queria, quando de repente o Vocaro, do nada, diz que estava precisando de 300 milhões de reais para fechar as contas do banco. E bastante solícito, o Paulo Henrique falou que, claro, com certeza, vamos ajudar e vamos resolver isso, até porque ele estava de olho numa cobertura luxuosa que o Vocaro estava oferecendo para ele. Em outro momento, o Vocaro diz ali para a corretora de imóveis dele que precisava manter o ex-presidente do BRB feliz, porque ele estava bastante decepcionado depois de visitar apartamentos de 30 milhões de reais e não gostar de nenhum. Os apartamentos só foram transferidos para o ex-presidente do BRB porque o Vocaro ficou sabendo que estava sendo investigado por um suposto esquema de pagamento de propina. Aí ele ficou preocupado e falou, manda cancelar transferências desses apartamentos luxuosos para o Paulo Henrique, né? Pois é. Então, assim, todo esse enredo hoje revelado pela investigação da Polícia Federal mostra que a gente ainda está vivendo de casos do passado.
Esse valor dá quase 3 prêmios da Mega Sena, que foi sorteado hoje. Eu não ganhei. Não ganhei nem um terço disso. Ganhou nem na Mega Sena, nem ganhou apartamento. E muito menos um apartamento de luxo. Queria alguém preocupado em me deixar feliz com apartamento de luxo, mas sem propina, né? Pelo menos você vai... Vera Magalhães, mas você ganhou uma boquinha no Roda Viva, ficou por lá pisteando o Roda Viva por mais de um ano, né? Ganhando uma bela bolada mensal. Período horrível. Continua o período horrível do Roda Viva. Tem restrição do imposto de renda, Débora, Pois daqui a é. pouco. De um amigo generoso como o Vocaro, né? E se você também receber esse dinheiro, só para ter uma noção da importância dele, é que você, assim, se você gastar R$10 mil por dia por 40 anos, você não torra toda essa grana. Só para ter uma noção do quanto que é expressivo esse valor, né? Eu na piscina tomando uns bons drinks. Ô, Bronzato. E antes de ser preso, o Paulo Henrique estava carregando uma pasta. Ele Impressionante como no Brasil tem cachaceiro, né? Na mídia, sobretudo. costumava carregar uma pasta de couro que tinha um monte de documentos que ele queria mostrar para a Polícia Federal. O que tinha, no final das contas, nessa pasta? Pois é, Débora, o Paulo Henrique ele costumava andar para cima e para baixo em Brasília com essa pasta de couro que estava recheada de documentos, né? E ele guardava com muito zelo um celular que tinha ali como proteção de tela uma imagem religiosa, né? Ele rezava muito para não ser preso, estava muito preocupado, né, com a possibilidade de parar na prisão e por isso ele vinha insistindo bastante com a Polícia Federal para ser ouvido de novo, no novo depoimento, né? Ele dizia que não tinha o que delatar porque ele era apenas uma peça de uma engrenagem maior nesse esquema, mas que estava disposto sim a colaborar com os investigadores. E ele achava que a melhor forma de colaborar era organizando toda essa papelada e também todas as mensagens do celular dele. E depois que ele foi demitido do BRB, ele passou a ter muito tempo livre, né? E aí ele passou a desenvolver ali uma ferramenta com inteligência artificial para localizar todas as mensagens que ele considerava relevantes como prova, né? Porque ele pensava o seguinte, se ele cair, ele vai cair atirando, né? E nessas conversas de WhatsApp, né, variavam os diversos contatos, desde contatos que ele teve ali com diretores do Banco Central até conversas com o ex-governador Ibanez Rocha. E durante as negociações do Master, o Paulo Henrique chegou a ser cobrado ali pelo Ibanez, que estava muito preocupado com o andamento do negócio. Tem até um diálogo ali entre os dois, que o Ibanez fala que o caso Master estava gerando muito desgaste do que ele deveria e que ele não iria suportar. Essa é uma das mensagens que o Paulo Henrique carrega com ele ali para explicar melhor. E as outras mensagens, ele trocava mensagem, por exemplo, com o presidente do Partido União Brasil durante as negociações, mas ele disse que era só mensagens assim de amizade. União Brasil? Presidente, o Rueda tá metido nisso? Oh, meu Deus! E dizem que o Flávio pensa em colocar alguém do União Brasil como vice, é? Ah, tá. Quem é que forma federação com a União Brasil? O PP do Ciro Nogueira. Quer dizer que o Flávio estaria sendo pressionado para botar alguém no meio de tudo isso que está envolvido aí, alguém do PP como vice? Oh, lá vamos nós de novo, será? Que ele costumava tomar café da manhã com o Rueda, que ele conheceu em Pernambuco e que esses encontros que ele tinha com o presidente da União Brasil era apenas para discutir o cenário político. Será mesmo? Acho que a Polícia Federal desconfia que Paulo Henrique mantinha uma ampla rede de contatos políticos e que a prisão dele poderá explicar muita coisa. Ô, Bronzato, e qual foi a mensagem encontrada pela Polícia Federal que deixou Brasília sob tensão, hein? Olha, Carol, embora o Paulo Henrique tenha ganhado maior destaque hoje nessa operação realizada pela Polícia Federal, o nome que mais causou terror e pânico em Brasília é o do advogado Daniel Monteiro. O Daniel Monteiro era o homem de confiança do Vocaro e cuidava de toda a arquitetura jurídica das empresas e dos fundos ligados ao Master, né? Só para ter uma noção, o escritório do Daniel Monteiro foi o segundo mais bem pago pelo Master, conforme dados da Receita Federal enviados à CPI do crime organizado. Ele recebeu 79 milhões de reais entre 2022 e 2025. Só ficou atrás da advogada Viviane Barça de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que tinha um contrato de 129 milhões de reais, né? O Daniel Monteiro, a gente sabe o que ele fazia, né?
Numa mensagem encontrada pela Polícia Federal, ilustra bem que tipo de serviço ele prestava. Ele estava ali, num dado momento, batendo papo com o Vocário, e eles estavam discutindo como escolher um laranja para comprar os apartamentos luxuosos para o Paulo Henrique, que estava insatisfeito com o apartamento de 30 milhões de reais, e o que eles deveriam fazer para resolver a situação, para não deixar rastros nessa operação, né? E aí o Daniel Monteiro diz para o Vocário que seria bom não misturar com o restante das outras estruturas que ele tinha. Isso acendeu o sinal de alerta na Polícia Federal, que desconfia que, além do Paulo Henrique, eles têm outras frentes de operações para investigar. E é isso que os investigadores agora querem puxar, para descobrir se alguém mais recebeu 146 milhões de reais ou até mais dinheiro do Vocário. Ô Bronzato, rapidinho, essas mensagens estavam no celular do Vocário? Foram extraídas do celular? Essas mensagens elas foram extraídas pela Polícia Federal, tanto do celular do Vocário, quanto do celular do Paulo Henrique, porque eles foram alvo de uma operação da Polícia Federal no final do ano passado. Então, a Polícia Federal prendeu 7 ou 8 celulares do Vocário. Deve ter muito assunto ali no meio, né? E tudo isso é pré-delação, né? Porque os ouvintes podem ficar confusos achando que isso já é um resultado da delação. Não tem delação ainda homologada, as negociações estão correndo ainda. Essa é uma etapa anterior a qualquer delação, né? Exatamente, esses são os achados da Polícia Federal, o que eleva ainda mais a régua da delação, né, Vera? Porque agora o Vocário, ou mesmo o Paulo Henrique, se decidir fazer delação, eles vão ter que entregar fatos novos. Isso aí a Polícia Federal já descobriu, não está contando, não está valendo. Agora eles vão ter que revelar fatos novos, entregar mais nomes. Pois é, quem será? Para quem será que o Vocário também pagou apartamentos bem mais caros do que 30 milhões de reais? Eu acho que os butiás vão cair do bolso por todo o Brasil, não é não? Bom, Lula mandou um recado extraordinário e gravíssimo para Trump. Lula manda recado a Trump, aspas, ninguém ganha de mim com mentira, certamente não. Lula quis dizer, ninguém mente mais do que eu, Trump. O presidente fez crítica à política externa norte-americana durante evento em Barcelona, na Espanha. Ei, Luli, só podia ser mesmo em Barcelona o evento. O presidente Luiz Inácio fez críticas à política externa americana durante a primeira reunião da mobilização progressista global. Primeira reunião da escória global da esquerda, da extrema esquerda, que aconteceu nesse sábado. Seu dinheiro, meu dinheiro, sendo pago para esses pervertidos se encontrarem mundo afora. Você entendeu? Mas esse aqui, o bufa de pinga. Ninguém vai ganhar de mim com mentira. Eu não tenho a riqueza que ele tem. Eu não tenho a tecnologia que ele tem. Eu não tenho o que eu não quero. A única coisa que eu quero é dizer que ele é que mesmo sendo pobre, tem uma coisa que a gente tem que ter, que é caráter, honestidade, decência. Eita! E aí todo mundo na sala ficou elitizado com o bafo. Né? Etilizado com bafo. Meu Deus, é muita provação, viu? Dê seu like aí, se é que você ainda está aí, se você não foi etilizado também, né? Etilizado. Dê seu like aí, inscreva-se, confira a sua inscrição agora, porque estão retirando suas inscrições. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se. Por favor, compartilhe, comente. Se aparecer o botão hype, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Se hoje você decidiu e você vai até a aba Seja Membro, vai descobrir como funciona, vai se tornar membro deste canal. Aproveite o canal, não sei até quando ele vai continuar, para depois as saudades não serem tão grandes.